Agora para o exercício 3, né? O exercício 3. Estou seguindo essa ordem que está aí, tá? No exercício 3. Que é simplifica as frações. Eu coloquei letra aqui A, B, C e D, mas lá no exercício não tá com essas letras não. Tá aleatório. Então, talvez lá, se tinha a letra lá e foi copiado sem a letra, então pode misturar as letras aí. Mas é só seguir o resultado que dá tudo normal, beleza? Simplificação de fração. Bom, existe uma regra básica para simplificar a fração. Por exemplo, tá? Depois eu vou apagar isso aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, se eu tiver 8 sobre 10. 8 sobre 10. Veja bem. Se eu dividir o de cima por 2, eu também tenho que dividir o de baixo por 2. Tranquilo? Se eu dividir o de cima por 2, tenho que dividir o de baixo também por 2. Então vamos lá. Se eu dividir o de cima por 3, também tenho que dividir o número de baixo por 3. O número que eu dividi o de cima, eu tenho que dividir o de baixo também. Beleza? Eu não posso dividir o de cima por 2 e o de baixo por 5, não. Tá? Isso aqui não pode acontecer, não. Ó. De repente, vou dividir o de cima por 2, porque 8 divide para 2. E vou dividir o de baixo por 5. Isso está errado. Isso não pode. Beleza? Isso não pode. Na simplificação de fração, se eu dividir o de cima por 5, o de baixo eu tenho que dividir por 5 também. Tá? Só para ficar repetitivo, para gravar mais. Se eu divido o de cima por 2, o de baixo também divide por 2. Tá bom? É onde a vaca vai e o boi vai atrás. Beleza? Então vamos lá. Nessa letra A tem 27 sobre 81. Observe aqui que aqui o aluno tem que saber regra de divisão, tá bom? Por exemplo, nenhum desses dois números, nem o 27 nem o 81, se divide para 2. Quando eu digo assim que não se divide para 2, dividir 27 e 81 se divide para 2, mas vai dar resto. Ou então pode ficar em forma de número decimal, né? Número quebrado, número decimal. Por exemplo, 27 para 2 ficaria 13,5. E a gente não quer número com vírgula. O 81 dividido para 2 ficaria 40,5. A gente não quer número com vírgula, quer número sem a vírgula, número inteiro. Então aqui o que a gente faz? O 27 e o 81, eles aqui são divisíveis por 3. Tá? Ó, dividir o 27 por 3, tem que dividir o 81 também por 3. Beleza? Aí, para ganhar tempo, faz a continha de divisão. Se eu dividir 27 para 3, vai dar 9. Tranquilo? Vai fazendo devagarinho, beleza? Aí 81 divide para 3, vai dar 27. Aí continua. Será que eu posso dividir o 9 para 3? Sim. O 9 também divide para 3. E o 27 a gente viu que divide para 3. Tá bom? Se eu dividir 9 para 3, dá 3. Se eu dividir 27 para 3, dá 9. Aí continua, até dar uma fração que é irredutível, que não pode dividir mais. Será que o 3 divide para 3? Sim. Será que o 9 divide para 3? Sim. Então, se eu dividir R$3 para 3 pessoas, dá R$1 para cada. E se eu dividir R$9 para 3 pessoas, cada um ganha 3. Então, aqui chegou num ponto que não dá mais para simplificar, beleza? Então, isso aqui é a simplificação de 27 sobre 81, é a mesma coisa de 1 sobre 3. Eu fiz passo a passo, assim, ó, passo a passo, para que você pegue a manha de dividir aos pouquinhos. Mas essa divisão poderia ter sido feita de uma vez só, tá? Essa simplificação poderia ter sido feita de uma maneira só. Eu pegava o 27 e eu sei que 27 se divide por 27. E 81 também se divide por 27. Então ficaria assim, ó. 27 sobre 81. O 27 dá para dividir por 27. Isso é lógico. Todo número divide para ele mesmo. E fazendo as continhas, eu ia saber que o 27, que o 81 também divide por 27. Se eu divido 27 para 27, o resultado só pode dar 1. E se eu divido 81 para 27, o resultado é 3, porque 3 vezes 27 dá justamente 81. Então veja que chegamos no mesmo resultado
que encontramos ali, beleza? Mas só é para fazer essa parte de baixo aqui, tá? Que eu estou apagando agora, quando a pessoa está bem prático, tá? Sabe todas as regrinhas de divisão. Aqui eu sei que o 27 e 81 se divide por 3 por causa da regra, tá? Por conta da regra. Depois eu passo a regrinha aí, tá bom? Vamos ganhar tempo aqui nesse exercício. Bom, agora tem o 42 sobre 49, tá? É bem interessante aqui. Então observa que 42 se divide para 2, porque é um número par. Todo número par se divide para 2, beleza? Então 42 se divide para 2, mas 49 não divide para 2. Se dividir dá um número quebrado, um número decimal. Então não posso usar 2, que o 2 divide de cima, mas não divide de baixo. O 3 divide de cima, né? Porque é por causa da regrinha do 3. Só passar a regrinha depois, porque senão vai se confundir. Mas o 49 não divide para 3. Para ganhar tempo, eu sei que o 42 se divide para 7. E também sei que o 49 se divide para 7. Beleza? Aí vem, se eu dividir 42 para 7, vai dar 6. Porque 6 vezes 7 dá 42. E se eu dividir 49 para 7, vai dar 7. Porque 7 vezes 7 dá 49. Beleza? Questão C. 18 sobre 30. Olha, observa que o 18 se divide para 2. Deixa eu organizar mais isso aqui, tá? Observa que o 18 se divide para 2, tá? 18 divide para 2. Mas também o 30 se divide para 2. É até uma questão lógica. 18 dividido para 2 vai dar 9, porque 9 vezes 2 é 18. 30 divide para 2 dá 15, porque 15 vezes 2 dá 30. Observa aqui que o 9 não divide mais para 2 e o 15 também não, para deixar o número inteiro não. Mas o 9 a gente já viu que divide para 3. Aí eu vou ter que dividir o 15 para 3 também. Será que 15 divide para 3? Ó, 9 dividido para 3 dá 3. Beleza? 15 dividido para 3 dá 5. Porque 5 vezes 3 é 15. Então aqui a continha, ó, terminou. Não tem mais como dividir isso aqui, os dois ao mesmo tempo, por um número só, tá? Essa última aqui, letra D, 12 por 24. Bora fazer ela mais direta, né? Se quiser a letra D, tá? Como tá aprendendo, vamos fazer aos poucos, porque tá aprendendo. O 12 a gente sabe que divide para 2, é um número par. O 24 também é um número par, se divide para 2. Então, ó, se eu dividir 12 reais para 2 pessoas, cada um ganha 6. Essa divisão para 2, quando eu divido para 2, sempre estou dividindo em partes iguais. 24 divide para 2. Olha que interessante, 24 para 2. 2 para 2 dá 1, 4 para 2 dá 2. Quer dizer que 24 para 2 dá 12. Beleza. Aí nós temos aqui, e o 6 divide para 2, porque é um número par, o 12 também divide para 2. 6 divide para 2, que dá 3. 12 dividido para 2, que dá 6. Rapaz, será que eu posso dividir o 3 e o 6 por algum número? Vamos testar. Por 2 o 6 dá, mas o 3 não. E por 3? Todo mundo sabe que o número se divide por ele mesmo. Mas o 6 também é um número que se divide para 3. 3 divide para 3, que dá 1. 6 divide para 3, que dá 2. Beleza? Agora, observe um detalhe. Quando chegou aqui 1/3, não tem mais como dividir os dois por um número só. Quando chegou aqui 6 sobre 7, não tem como dividir os dois por um número só. E quando chegou aqui 3 sobre 5, não dá para dividir os dois pelo número só. Quando eu digo assim, pelo número só, e ter outro resultado, né? E quando chega aqui, não dá para dividir os dois pelo número só. Mas observe essa letra D. Essa letra D poderia ter sido resolvida de uma maneira mais rápida, desde que você se ligasse nisso. O 12, eu posso dividir por 12.
O 24 também se divide por 12, até porque 12 é a metade de 24. Então, 12 dividido por 12 dá 1, e 24 que divide por 12 dá 2. Já chega no resultado, mesmo resultado diretamente, beleza?